Primeiramente, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao webinar Edge Now aqui da Asian. Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa tecnologia tão disruptiva que é o Edge Computing. Eu sou Pedro Grasman, faço parte aqui da equipe de Customer Success da Asian e nós vamos tratar um pouquinho desse assunto. Eu trabalho na Asian há 2 anos, mas estou no mercado de tecnologia já há bastante tempo, passando por empresas de inteligência artificial, tecnologias disruptivas como Indústria 4.0, IoT. Eu trouxe aqui do meu lado também o Felipe Tenório. Ele é co-founder e head de engenharia da Justa Soluções Financeiras, empresa parceiraça aqui da Asian. Felipe, se quiser se apresentar brevemente ao pessoal. Obrigado, Pedro. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui. Espero que gostem da apresentação. Boa, perfeito. Antes de a gente dar início, pessoal, passar 3 recadinhos rapidinho aqui. O primeiro recado de todos é que vai ter um bônus no final da apresentação, então recomendo fortemente aí para quem quer ingressar, quem se interessar por essa tecnologia de Edge Computing, ficar até o final, que eu vou passar um recadinho bem interessante para vocês. Segundo recado é a parte da gravação dessa apresentação. Pedro, gostei bastante da solução da ASO, eu queria apresentar para o meu time de infraestrutura e de segurança. O pessoal de marketing aqui interno está realizando a gravação da apresentação dessa palestra. Vamos disponibilizar para vocês, então fica tranquilo quanto a isso. E terceiro e último recadinho, a parte de perguntas, Q&A. Fiquem à vontade, a ideia é ser bem interativo para realizar qualquer pergunta, qualquer comentário durante a apresentação. No final dessa sessão vai ter um espaço dedicado, um fórum, um debate para responder essas perguntas, onde eu e o Tenório vamos responder todas elas, então pode ficar à vontade e vão fazendo as perguntas, vão interagindo, que vai tornar o processo bem mais bacana. Antes de começar também agora a apresentação, queria fazer uma perguntinha rápida para vocês, vai surgir uma enquete na tela, se vocês já estão familiarizados com o termo, com a tecnologia de Edge Computing, e aí depois no final a gente comenta um pouquinho melhor, mas acho que é um dado bem interessante para a gente trazer, justamente por ser uma tecnologia tão nova, tem muita gente que conhece, tem muita gente que não conhece a tecnologia de Edge Computing. Bom, acho que a enquete apareceu aí na tela para vocês, podem ficar à vontade para responder. E antes de mais nada, a gente adentrar nesse tema, falar da solução, falar de todos os ganhos que ela traz, vamos dar um passinho, tirar um crachá daqui da asa, olhar um panorama global, como está o mercado atualmente, de maneira geral, como um todo. A gente acabei de receber aqui o resultado, só como curiosidade, então 70% votou que sim, 30% que não. Tá bem dividido, que bacana. Espero que isso aumente para 100% quando acabar a apresentação, senão vai ter alguma falha aqui, né? Mas, voltando ali, o mercado ele passou por uma série de transformações e justamente por questão de a gente ter recentemente saído da pandemia, muitas empresas nesse processo foram forçadas a se digitalizar, passar por todo um processo de transformação digital de maneira corrida. E esse cenário de urgência, muitas indústrias se adaptaram e se reinventaram. Um exemplo que eu gosto sempre de passar é a parte de education. Quantas faculdades, quantos colégios estavam da maneira tradicional funcionando e na pandemia não tinha aluno acessando, tiveram que correr atrás de EAD, que já era uma tecnologia que existia no mercado até então, mas as empresas em si não estavam adeptas, não estavam tão engajadas quanto a isso. Um dado bem interessante que o World Economic Forum estima que na próxima década, 70% de todo o valor econômico gerado, ou seja, de todas as transações, sejam elas quais sejam, será feita de forma digital, as transações serão digitais. E com isso, com todo esse contexto de transformação acelerada, faz-se necessário o surgimento de tecnologias que atendam esses picos de acesso, atendam a esses novos clientes, essa nova geração, que precisam de toda essa transformação, tecnologias essas como o Edge Computing. Opa. E toda essa transformação acelerada abriu espaço, abriu uma infinidade de oportunidades para serem trabalhadas de empresas de qualquer tamanho e qualquer setor que sejam. Hoje em dia, essas empresas que têm visão de futuro, que estão habilitadas digitalmente, alavancando novas tecnologias, conseguem levar a experiência do usuário, a experiência de produtos e serviços para um próximo patamar e sair na frente, né, se destacar no mercado de trabalho para abraçar essas oportunidades. Essas oportunidades que são aqui, selecionando algumas das principais, a experiência digital inovadora com o cliente. Nos últimos anos, a gente vem vendo uma série de novas tecnologias surgindo, utilizando questões novas e revolucionárias como IoT, realidade aumentada, inteligência artificial, OCR, que é para ler texto. Hoje precisa abrir uma conta no banco, por exemplo. Você tira uma foto do seu documento, manda. Tem toda uma inteligência artificial, uma tecnologia por trás para extrair essas informações, a interação, face match, tirar uma foto da sua cara. Tem e-commerce, varejos, utilizando
reconhecimento facial para ver o humor da pessoa que está sendo atendida, até para criar padrões de comportamento. Hoje em dia também todas as empresas praticamente do segmento estão lançando apps para coletar dados desses consumidores, rodar algoritmos por volta disso e trazer sugestões de produtos, sugestões de anúncio baseados naquele consumo daquele cliente, né? E com isso elevando a experiência a um novo patamar. A gente viu recentemente chatbot sendo lançado, que revolucionou toda a parte de cognitiva de interação com a inteligência artificial. Não vou nem ficar falando de chatbot, senão a apresentação inteira seria parada nesse slide, que tem muita coisa para falar, mas não é novidade para ninguém quão transformador tem sido essas novas experiências, né? E também outra oportunidade é a questão de agilidade para a tomada de decisão, agilidade nos negócios. Com todas essas oportunidades surgindo, novas tecnologias habilitadas, as empresas precisam tomar a frente de forma ágil nessa digitalização e também ter essas informações disponíveis, ter dashboards, ter esses dados para tomar decisão voltada ao seu cliente, não baseado mais no achismo, tomar decisão baseada em dados de uma forma extremamente ágil, porque as primeiras empresas se adaptarem a essas novas revoluções. E quando eu vou falar de edge computing, eu vou bater muito na tecla, vocês vão ver mais para frente, que não é nada extraordinário, não é nada complexo de experimentar, não é nada que está futurista, não estou falando de uma tecnologia que vai estar pronta em 2030, estou falando de uma tecnologia que tem muita empresa já utilizando e saindo na frente por isso. E como é que está a questão? A gente trouxe várias oportunidades, mas quais são os desafios das empresas hoje para atender esse cenário digital, essa demanda crescente de pico de acesso de clientes distribuídos no Brasil e no mundo inteiro? A gente aqui na ASO separei em 3 principais pilares: a questão de segurança, de performance das aplicações web e de infraestrutura. Primeiro deles, de segurança, às vezes chega até a assustar um pouco quando a gente olha esses cenários, porque é muito, muito surreal, mas a sua empresa hoje, você consegue afirmar que ela está preparada para o ciberterrorismo? Os ataques eles estão se tornando cada vez mais sofisticados e cada vez mais comuns e volumosos. Justamente por esse cenário de digitalização acelerada, as empresas tiveram que correr atrás de transformar-se em digital, o que deixou muitas brechas e tornaram alvos fáceis. Hoje em dia, qualquer empresa de qualquer tamanho, de qualquer segmento está exposta à internet e tem dados sensíveis para proteger. Vou trazer um relatório aqui do relatório global State of the Fish, da Proofpoint. Então, vou falar das empresas brasileiras, tá? Não é um relatório de empresas globais, mas 91% das organizações brasileiras que foram infectadas por ransomware no ano passado, 2022, pagaram resgate. E muitas delas, 29%, fizeram mais de uma vez, ou seja, foram infectadas mais de uma vez, tiveram que pagar resgate mais de uma vez. 91% delas pagaram. E esse levantamento diz que 58% das empresas que foram alvos, brasileiras, quase metade delas, 46, foram invadidas. Então, de todos esses ataques, 58% das empresas foram atacadas e quase metade delas o ataque foi bem sucedido, né? Segundo a Kaspersky, 1.600 ataques por segundo são executados na América Latina e o aumento também do custo desses ataques tem se tornado cada vez maior, cada vez mais exponencial. Então, isso é um cenário complexo de se lidar. O outro desafio também que a gente trata é a questão de performance. Um tema que parece ser batido muitas vezes, mas a gente sempre fala com nossos clientes, faz o antes e depois de usar a Amazon e realmente é algo que fica cada vez mais evidente que é latente, é um problema muito sério. Você já se perguntou, assim, para uma empresa de e-commerce, quanto que custa um segundo a mais o tempo de carregamento do site do e-commerce? Segundo a Amazon, um segundo a mais que a página demora para carregar, no final do ano acarreta um prejuízo de 1,6 bilhões por ano. E aqui o site de statista, a taxa de abandono aumenta em 75% para site lentes. E a análise do Google é que a cada 100 milissegundos que demora para carregar o site, estou dizendo 100 milissegundos, e um segundo teria 10 vezes desse valor, a conversão de vendas web cai em 1%. Então, esse fator de performance é extremamente importante e as empresas estão cada vez mais necessárias de se adaptar nessa demanda, esse consumidor que exige acessar as informações, acessar a aplicação de uma maneira muito mais ágil. Então, finalizando, o último desafio também é a parte de infraestrutura. E esse talvez é o que mais dá no bolso a primeiro momento, né? 60% das empresas ultrapassaram o orçamento de cloud no ano passado, segundo a Gartner. O custo de cloud, o custo de modernização, o custo de você receber esses acessos, de você se digitalizar para estar apto ao mercado, traz um custo em volta disso muito grande. Prova que cloud excedeu esses orçamentos, prova disso, né, que se fez necessário a criação de uma área completamente nova em TI, que é a de FinOps, e justamente a junção de como você pode conciliar a parte de financeira e previsibilidade de operação e TI. É uma das áreas que mais crescem hoje em dia. E
vou fazer uma pergunta para vocês que cloud é a resposta? É apenas cloud é a resposta, né? Eu vou passar um pouquinho mais para frente, a gente vai ver bastante isso, mas cloud é uma das respostas, mas será que só ela é suficiente? Normalmente as pessoas assumem que o processo de digitalização muitas vezes é mover para cloud, mas aí é a resposta para tudo isso, mas vamos dar uma olhadinha mais a fundo do que as aplicações estão necessitando, do que as aplicações precisam e como é que está sendo visto isso perante o cenário de cloud. A parte de performance, uma ultra low latency, uma latência na faixa de milissegundos para atender justamente essa demanda crescente. Por que isso é difícil hoje em dia? Tudo é distribuído, tudo é remoto, tudo é móvel, os usuários, os dados, os dispositivos, eles estão espalhados geograficamente ao redor do mundo. É um alto volume massivo de dados acessando a sua origem e o cloud é centralizado. Então, pense que é um alto volume centralizando e acaba criando gargalos operacionais. Com edge computing, a gente está muito mais distribuído. Alguns dados bacanas para trazer, que a gente já trouxe, mas do abandono de sites lentos, e que, segundo a Gartner, em 2025, daqui 2 anos, 75% de todos os dados corporativos serão processados fora de data centers convencionais. Data center convencional ele engloba como cloud ou on-premise data centers centralizados. E também a questão da segurança, a conformidade. É cada vez mais difícil você estar preparado para isso, justamente pela demanda de sofisticação de ataques cibernéticos. Eles estão cada vez mais sofisticados, mais distribuídos, da mesma forma que seus usuários estão distribuídos pelo mundo. Hoje, um ataque não é um único IP direcionando um ataque, mas é uma cadeia, uma botnet atacando, e o cloud ele continua sendo centralizado, por isso é uma implementação legada e muito complexa. Você precisa prevenir esse ataque, não esperar que ele chegue até a origem, a porta da sua casa, mas vocês precisam prevenir esse ataque de forma antecipada. E 98% das empresas, segundo a IDC, que estão em cloud, sofreram uma violação de dados, 98%, é um número bem significativo, 83% vão experimentar novamente. Então, além de ter sofrido, vai sofrer de novo, e o custo médio desses ataques tem subido cada vez mais, igual a gente mostrou, na faixa de 6,35 milhões, segundo a IBM. A gente pensa que é um segmento específico, a gente pensa que é um tamanho de empresa específico, mas hoje em dia todas as empresas estão expostas para a internet, todas as empresas têm dados dos consumidores, dos clientes, de aplicações, e é necessário cada vez mais ter uma infraestrutura distribuída para proteger a parte de segurança. A parte de uptime também, quanto custa um minuto para você fora do ar, a sua aplicação caiu, você tem uma solução de SaaS que fornece para outras empresas, ter um downtime é algo muito significativo, gera um prejuízo, gera um transtorno, aparecer no trend down, nos trend tópicos de down detector, né, a empresa está fora do ar, mais a parte de violação de dados, a imagem da empresa fica achando que teve um vazamento, às vezes é uma questão de downtime, às vezes realmente é algum ataque, mas você não pode depender de uma infraestrutura centralizada, uma plataforma fechada, precisa realmente garantir 100% de operação. E o último aqui das necessidades também é a parte de agilidade que a gente comentou. Hoje em dia não dá mais tempo para perder, não dá para ficar esperando, você precisa ter um desenvolvimento muito mais rápido e de uma forma muito mais otimizada. Aqui uns dados bem bacanas da McKinsey é que o crescimento de receita das empresas foi 5 vezes mais lento devido a esse tempo de desenvolvimento, DVI, que é o Índice de Velocidade de Desenvolvimento de Aplicações, e teve 82% dos custos de cloud ocorrendo de forma desnecessárias, por retrabalho, por ciclo de engenharia muito longo, necessidade de contratar profissionais cada vez mais qualificados, que são escassos, e justamente isso gera todo esse transtorno. E a gente bate na tecla de a cloud, ela sozinha, ela por si só não é suficiente. Não vamos dizer que a cloud não é uma tecnologia excelente, ela atende muita coisa, mas não é uma bala de prata. O ponto aqui é que ela é muito boa para resolver parte desse problema, porém as aplicações modernas necessitam cada vez mais de soluções inovadoras, e aí que o Edge Computing por si entra. E se eu te disser, parece até um pouco ilusório, mas se eu disser que hoje existe uma solução no mercado que garante 100% de uptime, 100% de disponibilidade em contrato, vai reduzir seu custo com infraestrutura, que a gente comentou, que é algo cada vez mais crescente, 78%, tornar suas aplicações 10 vezes mais rápidas e, ao mesmo tempo, protegendo tudo isso na borda com uma segurança zero trust e multicamada alimentada por algoritmos de IA em tempo real, no tempo de request. E essa implementação parece algo que demore muito, mas ela pode ser uma solução que pode ser implementada em poucos dias, sem fazer nenhuma alteração, você não precisa reinventar a roda na sua infraestrutura, é uma camada adicional que você vai colocar. E eu bato na tecla que esses números, esses dados não são questões de marketing, são dados reais de cases de clientes da Azure.
não são dados estimados, são dados realmente que a gente colheu de cases de sucesso. E é que eu comentei, a abordagem moderna, as aplicações modernas, as empresas digitais necessitam cada vez mais de performance, segurança, e tudo isso a gente pode encontrar no Edge Computing, que é uma que assim, vamos comentar o que é o Edge Computing de fato, né, Pedro? Bacana, tem uma solução mega excelente que atende muitas coisas, mas o que de fato é o Edge Computing? Ele basicamente é uma plataforma distribuída que está muito próximo do usuário final, ou seja, ela vai processar a requisição, vai processar funções, vai processar microserviços no edge da rede. Esse edge da rede instalado no ISP, né, Internet Service Provider, mais próximo do usuário, da última milha. A gente está falando aqui de estar 30 milissegundos de qualquer usuário final que for acessar essa aplicação em qualquer lugar das Américas, por exemplo, a 30 milissegundos. Então, isso é um tempo de resposta extremamente rápido, ágil, que demanda do mercado. Eu tenho a arquitetura aqui embaixo, que eu acho bacana de mostrar. Ela não substitui cloud, é uma camada complementar, então a gente não vai reinventar a roda de substituição de infraestrutura. Aqui na esquerda dessa arquitetura tem a sua infraestrutura, pode ser cloud, pode ser multi-cloud, ambiente híbrido, on-premise, o que você tiver para a plataforma de Edge Computing é indiferente, é agnóstico. No lado direito, você tem tudo aquilo que vai acessar essa aplicação que está na esquerda. Então, usuários, devices, IoT, sensor, dispositivos, ou até mesmo atacantes, usuários não legítimos que querem roubar dados, realizar ataques. O Edge Computing está aqui na borda, no meio do caminho, que recebe essa requisição de quem quer acessar, faz o processamento, realiza microfunções, realiza cache para performance e devolve essa resposta para o usuário final, mas consumindo um baixo volume de dados que chega até a sua origem. Então, muitas vezes o Edge Computing ele vai responder por si só e vai consumir o seu back-end poucas vezes, garantindo toda a economia, garantindo toda a estabilidade, você não ter que arcar com uma infraestrutura extremamente cara para isso, né? Então, ele roda microfunções na borda da rede, ele está entregando conteúdo próximo do usuário que está acessando, isso ganhando uma performance muito boa. Ele está também aproveitando a arquitetura e aplicações mais modernas que existem no mercado, de hardware, de rede, de protocolos, de tecnologia de ponta, implementando o compliance localmente. O que eu quero dizer com isso? Muitas empresas, governo, banco, precisa que aquele dado não saia do país, ou às vezes uma transmissão de streaming tem direitos esportivos para transmitir algum evento, mas só em determinada região. Então, você garante aquele compliance que a região que está sendo acessada, aquele usuário que está acessando está vindo daquele lugar mesmo. E escalabilidade granular de não de aplicações inteiras. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, não faz sentido para você trazer a aplicação sobre toda essa aplicação para o Edge, mas você consegue trazer aquilo que é relevante, uma área de login, portal, carrinho de compras, enfim, a regra de negócio você que define e interrompe as ameaças na origem. Da mesma forma que eu estou próximo do usuário final que vai acessar, do dispositivo que vai acessar, eu vou mitigar aquele ataque próximo da onde ele está vindo também. Então, se está vindo um ataque do leste europeu, não faz sentido deixar esse ataque chegar, por exemplo, até a minha infraestrutura, está na AWS, está na Google Cloud, está na infraestrutura on-premise local, é indiferente para a gente. Para mitigar esse ataque aqui, eu vou mitigar ele próximo do atacante, não deixando ele afetar a minha rede, causando até uma instabilidade para usuários legítimos. Então, isso é o Edge Computing, e aqui é também trazendo uma arquitetura bem legal para comparar centralizado versus distribuído. Cloud versus Edge, on-premise versus arquiteturas distribuídas. Aqui no mapa da esquerda, os principais cloud providers, normalmente estão nos Estados Unidos, ou quando está no Brasil, no eixo Rio-São Paulo. E na direita, o Edge Computing da Amazon, totalmente distribuído, todos os estados do Brasil, várias regiões das Américas, para estar próximo no Internet Service Provider de última milha, entregando essa requisição em tempo de request, tendo uma resposta, um retorno muito rápido, de forma distribuída, garantindo a segurança, a compliance. Então, basicamente, muito mais rápido, muito mais eficiente e mais confiável. Eu vou passar a palavra aqui para o nosso companheiro Felipe Tenório, para ele contar um pouquinho do caso da Justa, como que a Justa se beneficiou da tecnologia de Edge Computing. É até bem bacana o caso deles, um parceiraço aqui da Amazon, já fazendo vários trabalhos em conjuntos, porque eles vieram do cloud, uma empresa que nasceu digitalmente, nasceu no cloud computing, e conseguiu alocar junto com o cloud mais Edge uma combinação para trazer diversos ganhos. Passar a palavra para ti, Tenório. Opa, obrigado, Pedro. Bom dia, pessoal. Somos a Justa Soluções Financeiras. Vamos fazer em março desse ano, acho que dia 16, 5 anos, então começamos em 2018, de lá para cá, muitos desafios, e a gente viu que segurança tem que ser constante, né? E falar um pouquinho sobre o nosso caso, o nosso case, que já deu um match muito grande,
e desde o início a gente viu um grande valor na Asion em uma parceria de longo prazo. Você passa para mim, por favor, Pedro? Tá, falando um pouquinho de mim, sou Felipe Tenório, co-founder, Head de Engenharia de Cloud e CDO da Justa. Eu lido diariamente com dados, Business Intelligence, Cluster, Kubernetes, toda a parte de governança dos serviços que a gente disponibiliza para os clientes e também a parte de Machine Learning. Então, se algum desses tópicos interessar algum de vocês, por favor, não hesitem em vir conversar comigo. Temos 2 sedes, uma em Barueri, São Paulo, outra em Recife, Pernambuco. Então, se alguém quiser visitar, a gente tem uma política bem legal de tomar um cafezinho, comer uma paçoca. E, inclusive, disponibiliza o espaço para quem deseja fazer uma reunião, que estiver passando e precisa de um espaço físico momentâneo, a gente também disponibiliza, tá? Você passa aí, por favor, Pedro. Tá, mas quem é a Justa? A Justa é uma fintech, ela não é uma fintech para todas as pessoas, a gente é focado em lojistas, em varejistas, pessoas que no Brasil precisam matar um leão por dia, e a gente é feliz porque no início da Justa a gente viu que era uma dificuldade. O lojista, por exemplo, um comerciante, ele não sabia exatamente o valor que seria descontado dele, às vezes ele vendia, sei lá, R$100, recebia 80 e não tinha a mínima ideia do custo efetivo total daquela transação. Então, a gente já chegou com a proposta de ser transparente, a gente chegou com a proposta de facilitar a vida do lojista. A gente não quer que ele olhe para o prestador de serviço de maquininha, de venda por link, de venda e-commerce, e veja uma dificuldade. A gente quer tornar a vida dele mais fácil. Então, a gente costuma dizer que a gente tenta ser o mais transparente possível. Que quando ele lembrar da Justa, ele lembre por motivos bons. Então, a gente sabe que o Brasil é muito difícil e cada comerciante, cada lojista, cada e-commerce, cada lojinha do Instagram já tem desafios gigantes. Então, a gente tem que agregar valor e não simplesmente ser mais uma pessoa no arranjo, um fornecedor ali no meio que dificulta a vida dele. Então, a gente preza por transparência e facilidade para os nossos clientes. E aí, hoje, nós estamos presentes em todos os estados do Brasil através de 3 canais principais. A gente tem o digital, então, venda por link, pagamento de boleto com saldo, a nossa conta digital, onde ele pode fazer simulações de venda, repassar custo e toda a parte online. Temos também o mundo físico, que é a maquininha, o POS. Temos o TEF, que é para automação comercial, que é o nosso TEF+, e temos também integração com parceiros. Então, quem tem uma software house, quem tem uma TEF house, quem quer revender soluções financeiras e ser comissionado por isso, quem quiser fazer uma parceria, a gente tem um book de APIs bem legal e também bem seguras, graças também à Asion, aí, a nossa parceira. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do nosso Plug Justa, sinta-se à vontade para falar. Só que, em comparação, está presente em todo o Brasil. Pode passar, Pedro. Está presente em todo o Brasil, traz também desafios do mesmo tamanho. Então, a Justa liquida muito dinheiro para os nossos clientes e usuários todos os dias. A gente sabe que lidar com dinheiro do nosso cliente é extremamente crítico, talvez o ponto de mais atenção, porque não é um dinheiro que a pessoa simplesmente precisa e fica lá, é um dinheiro que ele está contando para fazer liquidação de folha, para fazer uma reforma, para manter o negócio dele rodando. Então, se a gente não entregar a maior segurança possível, o maior esforço de segurança, a gente pode estar prejudicando o negócio e, consequentemente, a vida de um lojista, de um cara pequeno, de um cara grande. Então, a gente é muito preocupado com isso. Outro eixo também é performance. O nosso cliente ele não quer esperar muito para fazer uma venda, ele não quer que uma venda atrapalhe a próxima, ele quer gerar um link de pagamento, ele quer pagar um boleto, tudo isso de maneira rápida e prática. Então, a gente também tem que se preocupar com performance. E tudo isso não adianta achar que segurança é um departamento interno. A gente costuma falar na Justa que
Se na sua empresa a segurança é só um departamento cuidado por uma equipe de pessoas, não tem alguém externo, não tem um auditor externo, não tem um parceiro de segurança que com um olhar sem viés, um olhar imparcial, ele possa de fato criticar, a gente acredita que tem uma coisa errada. E aí a gente viu na Asian uma oportunidade muito grande de unir esses 3 eixos e ainda assim manter uma parceria de longo prazo. E aí, baseado nas nossas pesquisas, a gente viu, computação de borda já é uma realidade. Beleza, mas quem é que vai entregar isso com a maior excelência e quem é que vai entregar isso de maneira que, de fato, agregue valor para a Justa? E aí, nas nossas pesquisas, nós nos deparamos com a Asian, que é uma empresa brasileira, lá de Porto Alegre, que eles já fazem isso há um bom tempo, e eles fazem isso com excelência, e pensando sempre no cliente deles. Então, a gente conseguiu unir uma baixa configuração rápida, uma tarde você consegue configurar um setup básico, logicamente, e você pode refinar mais, mas via dashboard, você, com pouco esforço, já agrega muito valor. Então, como o Pedro falou, a gente conseguiu diminuir bastante a latência para o nosso usuário na ponta, dado que os nossos 99% dos nossos clientes estão no Brasil hoje, eu posso me fazer valer dos nós que a Asian entrega em todo o Brasil, então isso foi muito bom para a gente, por mais que a gente já tenha nascido cloud, a cloud não tem esse mesmo nível de distribuição no Brasil, igual a Asian. Isso se repete também no mundo, a Asian está presente em vários países, em vários continentes, mas como nosso foco é o Brasil, isso resolveu uma dor muito grande, porque eu diminui bastante a latência no usuário na ponta, através de caching, através de diminuir na distância física do meu aplicativo para um nó da Asian, e de sobra ainda gerou uma grande economia de cloud, né? Cloud, na sua grande maioria, é pago em dólar, então tem uma indexação a mais, você tem um custo a mais na sua governança. E eu consegui diminuir uma parte boa, considerável desse custo, utilizando a configuração da Asian através de cache e através de outras configurações lá dos serviços da Asian. O que é que veio junto também? Veio o relatório de segurança. A gente já tem o nosso departamento interno, a gente tem alguns auditores externos, mas com a Asian já veio de bate-pronto alguns relatórios de segurança, que permite que eu tenha uma identificação de anomalia muito mais rápida do que eu ter que pegar o meu cluster e fazer essa análise, que nós fazemos também, mas eu consegui adicionar valor com pouca configuração. E, como o Pedro falou, cloud não é uma bala de prata. Você não vai resolver todos os seus problemas com a cloud simplesmente por usar cloud. Então, a gente conseguiu agregar valor de uma maneira muito fácil e muito integrada. Então, com poucos cliques, você integra sua nuvem com a Asian e já começa a operar bem rápido. E um quarto ponto é que nós gastamos muita energia em se segurar contra ataques já conhecidos, com novos ataques. A gente utiliza machine learning para identificação de anomalias e tentativas de fraude, só que com a Asian eu consigo uma camada extra de segurança com tudo isso. Então, DDoS, que para mim poderia ser muito custoso na minha infraestrutura de firewall, WAF e afins, eu consigo abstrair um pedaço disso para a Asian e ficar focado também em segurança, mas sabendo que antes de chegar em mim vai ter uma camada muito forte de segurança também. E tudo isso de maneira barata e feito por uma galera que é especialista em segurança. E aqui eu quis trazer alguns prints de exemplo para a galera que é mais técnica, onde eu consigo rápido extrair alguns gráficos e estatísticas a nível de código HTTP, por exemplo. Então, eu consigo saber qual é o impacto que eu estou dando para o meu usuário na ponta, a partir de requisições da família 500, que são erros internos. Então, eu consigo ver se um erro de um microserviço consegue impactar o tamanho do impacto desse erro lá na ponta para o usuário final. Tá? Então, isso agrega muito valor porque eu consigo mensurar, eu consigo tangibilizar qual é o impacto que eu estou gerando na ponta através desses erros internos de serviços e microserviços. Outro ponto também é que a partir do gráfico de códigos 400, que é basicamente códigos não autorizados ou não encontrados, eu consigo ver, por exemplo, que em determinados momentos houveram picos de requisições dessa família. Então, tem alguma coisa errada. Eu consigo acionar, eu consigo notificar minha equipe para
tentar entender e agir o quanto antes se for necessário. E, por último, eu consigo também gerar estatística a partir de métodos HTTP. Então, se eu estou tendo muito post, se eu estou tendo um payload muito grande, eu estou onerando meu ecossistema e meu cluster, eu consigo trabalhar para diminuir, gerando economia, performance e a latência, consequentemente, para o usuário final, para esse tipo de requisição que são mais complexas por si só. E aí, a gente já é muito feliz hoje, mas a gente sabe que a Asio tem muito mais funções que a gente poderia estar explorando. Quais são os 2 próximos passos? É começar a utilizar o serverless da Asio, que eu consigo colocar um código lá na ponta, diminuindo com a latência ultra baixa, até 30 milissegundos, como o Pedro falou. Eu consigo gerar um monitoramento, eu consigo gerar uma melhoria de experiência para o meu usuário e também questão de segurança. Então, se eu unir, por exemplo, serverless da Asio com o meu Firebase, eu consigo ter algo muito mais refinado para responder o mais rápido possível, chegando perto do tempo real. E o outro ponto também é utilizar o TAM, que são os especialistas, os arquitetos da Asio, para me ajudar a ver como eu posso também, na minha própria infraestrutura, melhorar a segurança. Porque é uma galera muito boa, é uma galera que é especialista e eu posso unir forças com eles também nesse ponto para procurar cada vez mais segurança e mais conforto para meu usuário e para a minha própria equipe, dado que a gente está com um parceiro tão forte. E aí a gente considera que já é uma parceria de muito sucesso. Essa foto aí foi da nossa convenção, a nossa 4ª convenção que teve essa semana. E o chefe de segurança da Asio, o Maurício, ele nos deu a honra de participar, ser painelista e fez uma baita apresentação, gerando muito network e vários parceiros da Justa que ficaram bastante interessados em computação em borda e utilizar a Asio para melhorar suas soluções. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me contatar, esse é o meu e-mail, ft@justa.com.vc. Quem puder, nos segue nas redes, o @ é o Justa com VC, e eu passo a palavra para você de novo, Pedro. Obrigado. Opa, brigadão, Tenório. Conta comigo também naqueles next steps, próximos passos, para a gente trabalhar junto aí. A parceria já tem sido um sucesso e é bom ver que tem frutos no futuro também vindo, né? Perfeito. E, pessoal, voltando aqui agora para entender como que a plataforma, quem que é a ASO, né? Como que essa plataforma de compute da ASO funciona. A gente já falou bastante de como turbinar isso, mas a ASO é uma empresa brasileira de Porto Alegre que está simplificando a maneira que você cria e executa aplicações, igual o Tenaro comentou, de maneira serverless, modernas a qualquer lugar, no head da rede, justamente próximo do usuário, para dispositivos remotos, on-premise, tudo isso poder estar sendo um tráfego muito bom e de uma maneira muito performática. Um ponto que eu gosto sempre de salientar e bato bastante nessa tecla é a Asam foi feita por desenvolvedores, foi feita por engenheiros e é para desenvolvedores para engenheiros. Ela foi realmente concebida com tecnologia de última geração, com tudo que é de melhor, de forma que a gente entende a dor que os engenheiros, que a galera de TI, que o pessoal de infraestrutura passa, de segurança, e a gente desenvolveu a plataforma justamente para atender essas dores. É a rede mais confiável do mundo, Secure by Design. Aqui um pouquinho dos nossos cases, né? Quem que a Amazon já atende, eu acho legal, o pessoal até de marketing vai compartilhar um link que tem case de sucesso, você consegue ler no detalhe, entender o que foi feito com a maioria das nossas empresas. A Justa também vai estar nesse slide aqui, é um baita case nosso, parceirão. E a gente atende qualquer segmento. Hoje em dia, qualquer empresa tem uma aplicação web que tem algum dado que está exposto à internet. Essa empresa tendo essa aplicação web exposta à internet, a Amazon pode ajudar. Nossos principais segmentos, como a gente colocou aqui, a parte de retail, education, empresas de tecnologia, finance, da parte de internet bank, a gente atende Caixa Econômica Federal, toda transação Pix, lotérica, garantindo segurança, performance, enfim, tem diversas grandes logos aqui. A ideia não é perder tanto tempo, mas a gente é confiado para todos esses players, todas essas empresas. Quais são as principais maneiras de trabalhar da ASO, né? Quais ganhos, como que os clientes estão se beneficiando com as nossas soluções? Primeiro ponto, parte de modelos de segurança Zero Trust. O que eu quero dizer com Zero Trust, pessoal? Uma ameaça nova surgiu no mercado, muitos clientes com casos já famosos de Log4j, alguns tipos de ataque que já surgiram, os nossos clientes ficaram intactos desse tipo de ataque.
porque a gente roda um WAF, o Application Firewall, com inteligência artificial de scoring, onde ele vai olhando cada request, rodando o algoritmo para entender, e mesmo que surja uma ameaça nova, ela vai seguir os mesmos padrões de formatação de um SQL injection conhecido de mercado, por exemplo, e vai conseguir bloquear desde o zero day, né, desde o dia zero que essa ameaça surge. A gente tem camada de proteção de rede, Network Protection, proteção contra DDoS e uma série de outras features, solução contra bot, enfim. A ideia não é descrever tantos produtos, mas fique à vontade para constar no nosso site ou vir falar com a gente. Melhoria de performance sem precedentes, tá? Próximo do usuário, rodando functions, rodando código na borda, de maneira serverless próxima, entregando de uma maneira muito performática. As aplicações rodando no Edge e a escalabilidade e build-in na plataforma. Você não precisa se preocupar com pico de tráfego, você não precisa se preocupar como escalar sua aplicação, você só se preocupa com o seu próprio negócio, deixa que a Amazon absorve, deixa que a Amazon entrega e protege esse conteúdo da maneira mais performática, mais segura e mais confiável possível. E para finalizar, a gente já vai passar para os detalhes finais, mas o Edge é agora, já que o tanto de empresa está se beneficiando, tanto de solução que a gente tem desenvolvido, não é... Eu comentei que eu trabalhei em empresa de inteligência artificial, dos 4.0, quando os termos ainda estavam surgindo na década passada, era tudo muito uma novidade, era tudo muito promessa para o futuro. Nesse caso do Edge Computing já está sendo executado, já está rodando há muitos anos, trazendo diversos ganhos que a gente numerou aqui. Então, vamos trazer justamente isso, porque o Edge é agora, não é uma questão que eu estou vendendo inovação por alguns anos. O Edge realmente tem ajudado e vai ajudar cada vez mais as empresas modernas com aplicações seguras, infraestrutura moderna e performance na redução da latência. Finalizar agora com um slide que eu prometi de bônus. Lembra no comecinho da apresentação, eu comentei para quem é eficaz até o final teria um bônus? Legal, Pedro, gostei muito da Amazon, quero conhecer, quero pegar uma aplicação, testar, quero fuçar, sou um desenvolvedor, quero passar para minha empresa, para minha equipe. A gente está disponibilizando para você entrar no site, criar uma conta de forma gratuita para novos clientes, válido por um ano, um crédito de $300 no valor total de serviços para a Amazon. E eu também ressalto aqui que não existem planos na Amazon, não existem redes segregadas específicas para empresas maiores, não. Você, utilizando a Amazon, você vai ter a mesma segurança, digamos assim, que a Caixa Federal e a mesma performance do que uma Magalu, a Magazine Luiza, empresas que utilizam a Amazon. Então, um crédito para você consumir os produtos e usar à vontade, brincar, ou contar com a gente para seguir junto e trilhar essa jornada para o Edge. Pessoal, finalizando agora, gostaria de agradecer de novo a presença de todo mundo. Vamos entrar para a parte de Q&A, perguntas e respostas. Vocês vão receber, igual eu comentei, a gravação, vai receber um link também com a avaliação do nosso conteúdo aqui apresentado. Peço a gentileza de tomar alguns minutinhos para avaliar. É muito importante para a gente entender, né, se a gente está no caminho certo, e sempre trazer o melhor conteúdo dedicado para vocês. Então, fiquem à vontade para sugerir, para comentar, para dar feedback, e vamos dar início agora para as perguntas e respostas. Só um segundinho, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira pergunta que eu estou vendo aqui, que está mais... qual que é a principal vantagem em migrar de uma CDN tradicional para uma plataforma de Edge Computing? Essa é uma excelente pergunta, tá? A gente ouve bastante isso. CDN, por si só, é apenas uma rede de entrega de conteúdo estático próximo do usuário. Então, ele funciona... A CDN é um braço da Amazon, tá? Um produto dentro de todos os braços da Amazon para integrar conteúdo estático. O Edge Computing está um passo além, uma revolução além, que eu não estou entregando imagem, fonte, CSS, arquivos estáticos. Eu estou executando as aplicações de forma serverless. Eu estou executando funções e aplicações inteiras, código JavaScript, Lua, linguagens estão sendo desenvolvidas. Então, eu estou executando aquele código, por exemplo, um caso que eu gosto bastante de comentar, um retail, que tem um cálculo de frete, uma função que todo cliente vai usar na hora da compra e toda vez tem que acessar o back-end do cliente lá nos Estados Unidos, calcular o frete, rodar uma função, voltar, retornar, e tudo isso gera latência, experiência de compra, tudo que a gente comentou é impactado. A gente consegue trazer toda essa função de cálculo de frete para a borda, consultando no Edge da rede e entregar essa função de maneira performática. Então, a CDN você não consegue fazer isso, a CDN é só uma rede de entrega de conteúdo estático. Essa acho que é a principal diferença e ganho, fora a questão de segurança, de outros produtos que estão embutidos, né? As vantagens de Edge Computing são maiores quando tenho minhas informações em nuvem híbrida. Também é um cenário bacana, igual eu comentei naquele slide da arquitetura,
Para a ASIO, para o Edge Computing é indiferente, é agnóstico como é que está a sua infraestrutura. Você pode estar on-premise, pode estar em cloud, pode estar de maneira distribuída e híbrida, mas a gente tem a vantagem de balancear essa carga. Então, pensa comigo, você no cenário distribuído, você tem um gerenciamento bem grande para fazer com todas essas origens, né? Quando eu digo origem, eu digo seu servidor, seja ele cloud, data center, enfim. Você tem que fazer um balanceamento de carga interna, você tem que fazer uma gestão. A ASIO está no meio do caminho, a gente tem produtos prontos para você, com uma configuração super simples, conseguir fazer esse balanceamento de carga, balanceamento de aplicação. Então, sim, para empresas que estão multi-cloud, ou para empresas, às vezes, que a gente pega muito cliente que está on-premise migrando para cloud, a gente consegue ajudar isso no meio desse caminho e fazendo esse balanceamento, essa orquestração dessa migração ou desse multi-cloud, ambiente híbrido. Então, sim, uma boa pergunta, faz bastante sentido, sim. Outra pergunta. Na minha empresa, possuímos diversas integrações com API. Como funciona a parte de proteção de vocês de API? Excelente pergunta também. Ela funciona as mesmas camadas de segurança que eu comentei, que tem para aplicação de Web Application Firewall, de Network Layer Protection, de Bot Manager para analisar. Você tem o User Agent que está consultando aquela API. De DDoS, tudo isso para a estabilidade das aplicações, a gente consegue proteger a sua API. Ela vai estar passando pelo Edge da ASIO. Normalmente, API, a questão de ser WebSocket, é conteúdo estático, não, desculpa, conteúdo dinâmico de aplicação. Então, a gente faz, quando passa, não é um conteúdo estático para fazer cache, mas a gente consegue usar uma série de regras avançadas para analisar aquela API e garantir que ela que não tem nenhuma solicitação maliciosa, nenhum pacote malicioso naquela requisição, tentando fazer algo que não está autorizado a fazer. Da onde está vindo aquela API, qual network layer list que ela está vindo. Enfim, a gente consegue rodar toda uma camada de segurança também para proteger WebSocket, proteger APIs. E funciona da mesma forma, tá? A gente usa, tem clientes que usam basicamente 100% API, passando pela ASIO, sendo protegidos, ganhando observabilidade. A gente consegue gerar dashboard, data analytics, todo o seu tráfego. É uma solução bem bacana também. Pergunta aqui também do Jonas. Quando as features de bot visibility estão disponíveis? Excelente pergunta, viu, Jonas? A ASIO também acabei não mencionando nessa apresentação, porque não foi tanto foco falar de produto da ASIO, mas a gente tem uma grande segregação de marketplace embutida nas nossas soluções. Tem diversas empresas de mercado com soluções prontas de marketplace. Por exemplo, Pedro, eu quero colocar um Captcha, quero colocar uma solução de bot manager de uma empresa da Radar, que é um parceiro nosso, tem outras empresas com solução de bot. A gente tem essas soluções, essas features prontas no marketplace de empresas terceiras para embutir. Eu quero fazer validação de biometria, eu quero fazer validação de credencial de cartão de crédito vazado. Tem um cliente fazendo uma compra, eu vou pegar aquela credencial de cartão, validar numa Deep Web se aquela credencial foi vazada, retornar e proteger tudo isso na borda sem consumir minha infraestrutura. Isso são soluções de marketplace que a gente tem prontas. Em paralelo a isso, a solução da ASIO também tem uma solução de bot manager proprietária, que está em Early Access, está sendo desenvolvida para analisar tráfegos, bot geração 1, 2. Enfim, a gente tem diversas soluções para atender da melhor forma possível. Mas varia muito do cenário de cada cliente, tá? Então, é legal a parte de bot porque é um universo à parte, tem muitas características, muitas nuances, solução bem, bem complexa. E aí, conversando contigo, eu consigo entender qual que melhor te atenderia no momento. Não sei se tem mais alguma pergunta aqui, eu estou passando rápido. Tenório também, se tem algum comentário, quer complementar alguma pergunta que eu passei aí com alguma informação? Acho que seria bacana. Não, se está bem, eu só queria comentar aqui na parte da cloud híbrida e para quem tem on-premises, você tem um ganho muito mais rápido, porque, como você comentou, principalmente no on-premises, você não tem uma escalabilidade vertical e horizontal igual a cloud. Então, se você tem infraestrutura própria, o ganho que a Asian pode lhe dar já no D0 é muito grande, né? Então, vale muito fazer a POC, como você comentou. Esses $300 por mim, eu pegaria também para mim, adicionaria nos meus créditos. Não, com certeza, vale muito a pena, ajuda bastante, acelera, você ganha a parte de agilidade que a gente comentou. A migração para cloud é muito custosa, né? O ciclo de engenharia, o tempo de implementação, a mão de obra qualificada. E a ASO está aqui justamente com um time de arquiteto, de engenharia próximo do cliente, para entender como funciona, igual eu respondi para o Jonas aqui,
de entender a aplicação de bot dele para ir a fundo e poder ajudar da melhor forma possível. Então, é um trabalho bem consultivo que a gente está aqui à disposição. Bom, pessoal, eu acho que dá para a gente finalizar. Agradeço novamente, foi uma honra ter aqui. Agradeço o convite de ter palestrado, agradeço o Tenório pela participação, agradeço a participação de todos aqui no webinar. Bacana ver que engajou, que teve bastante pergunta. Fico contente que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima. Acho que a gente pode finalizar e, por gentileza, responda aquela pesquisa de satisfação. A gente vai ficar bem feliz em ouvir vocês. Muito obrigado, pessoal. Pessoal. Quem quiser trocar uma ideia de como foi a nossa experiência, fica à vontade, pode falar com o Pedro, pode falar comigo. E eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Valeu.